Muito bom dia, muito obrigado pela vossa presença neste início de ano e quando são retomadas as atividades nas nossas escolas. Hoje em dia já não se fala de início do segundo período, a organização das escolas em semestres faz com que neste momento se esteja a assistir genericamente à retomada das atividades depois da interrupção do Natal. A verdade é que nós estamos a recomeçar as atividades sem alteração das circunstâncias que têm marcado a vida profissional dos educadores e professores portugueses. E não são de agora, nem começaram agora os problemas de falta de valorização e de atratividade da carreira para os educadores de infância e para os professores dos ensinos básico e secundário. Não é do último mês a insatisfação de todos estes profissionais em relação às condições de desenvolvimento da carreira, em relação à falta de condições de trabalho, em relação à precariedade, em relação à instabilidade que marcam as suas vidas profissionais. São claramente 2 décadas de desvalorização constante de uma profissão e dos seus profissionais. E a FNE não se tem cansado de sistematicamente estar a denunciar esta constante deterioração das condições de trabalho. Os problemas estão identificados. A verdade é que, aos sucessivos avisos, os Ministérios da Educação não tiveram qualquer medida, não adotaram qualquer resposta que fosse consequente. Preferiram ignorá-los e adiar a solução dos problemas. A FNE tem acompanhado toda esta situação e realizou ainda recentemente, em julho e em outubro, 2 consultas aos professores cujos resultados entregou ao Ministério da Educação e em que é patente o mal-estar docente. E este mal-estar docente deveria ser fonte de preocupação para qualquer responsável pelo Ministério da Educação. Ainda em outubro, a FNE assinalava, com base no estudo que realizou no início do ano, que a maior evidência era a de um profundo descontentamento em relação ao estatuto remuneratório, a que se associa uma perspectiva de decepção em relação às expectativas de desenvolvimento da carreira. 96,7% dos participantes declararam expressamente que a sua remuneração não está ao nível das qualificações que lhes são exigidas. E 96,2% afirmam que as suas perspectivas de carreira são decepcionantes ou pouco atrativas. O estudo revelava ainda, ou concluía ainda, que 86,4% dos respondentes dizia com toda a clareza que não incentivaria um jovem a ser professor. Os educadores e professores portugueses acumulam hoje na sua insatisfação quer a sucessão de políticas erradas na gestão da carreira docente, quer a ausência de medidas adequadas aos problemas que há muito foram identificados por inúmeros estudos, nomeadamente os que foram conduzidos pelo Conselho Nacional de Educação e de que os Ministérios da Educação, obviamente, tiveram conhecimento. Tem, pois, toda a legitimidade a fortíssima insatisfação dos educadores e professores portugueses que tardam em ver medidas concretas que visem a valorização da sua carreira e das suas condições de trabalho. E por isso não é de estranhar que encontrem forma de manifestação desse seu descontentamento em toda e qualquer proposta de intervenção que o permita. Ao longo dos tempos, a FNE foi responsável por inúmeros momentos de intervenção político-sindical para que as situações fossem alteradas, de que são exemplos mais recentes, quer as propostas para a negociação que apresentou ao Governo no início do novo ano letivo, quer a própria greve que decretou para o dia 2 de novembro passado, no momento em que o Ministro da Educação apresentava a sua proposta de Orçamento de Estado para 2023. A FNE nunca desistiu de denunciar os variados problemas que afetam o bem-estar profissional dos trabalhadores que representa e, para eles, propor soluções. Foi assim no passado,
Está a ser assim no presente e continuará a ser assim no futuro. Ao lado desta proximidade que é desenvolvida pelos sindicatos que constituem a FNE, tem tido tradução no reconhecimento de que se torna fundamental que há etapa de negociação, há etapa de diálogo e que o recurso à greve, o recurso a outras manifestações de insatisfação ocorrem no momento em que se verifica que há uma alteração, que não há, relativamente aos processos negociais, o desenvolvimento que é desejável. O recurso a formas de luta é o passo que, ouvidos os nossos sócios, somos obrigados a invocar quando os processos negociais não atingem os objetivos que pretendemos alcançar. Se não abdicamos no passado, também não abdicamos agora de a eles recorrer quando necessário. É nossa convicção de que uma educação de qualidade passa necessariamente por educadores e professores reconhecidos e valorizados, e que urge esse reconhecimento e valorização por parte do Ministério da Educação. Queremos afirmar que não pode tardar mais o início de verdadeiros e concretos processos de negociação que conduzam às mudanças que são indispensáveis. E para o que, em continuidade dos documentos e propostas já apresentadas, a FNE propõe os seguintes critérios. Primeiro ponto. Revisão do regime de concursos. É imperioso que o Ministério da Educação retome o mais rapidamente possível o processo de negociação, de revisão do regime de concursos de docentes, respeitando os compromissos já assumidos e garantindo a realização de concursos nacionais promovidos centralmente pelo Ministério da Educação. Queremos dizer que, até este momento, da parte do Ministério da Educação, não houve manifestação de vontade em sentido contrário, mas pretendemos que isto seja garantido. A base exclusiva e respeito pela lista nacional de graduada, a graduação profissional. A não interferência de quaisquer outras entidades, nomeadamente as autarquias, no processo de colocação de professores. Que o processo de revisão do regime de concursos deve assegurar um número de vinculações em quadro de escola ou de agrupamento de escola que efetivamente corresponda às suas necessidades permanentes de funcionamento, porque só desta forma estaremos a promover a estabilidade. Sem que, em qualquer circunstância, se altere a natureza dos atuais vínculos de pertença aos quadros. Porque a FNE apresentará, como proposta inicial, a abertura de 14.277 vagas de quadro de escola ou de agrupamento de escola, que corresponde ao apuramento que fazemos quanto às necessidades permanentes de funcionamento das escolas para acabar com a precariedade e instabilidade. Que se incorpore uma alteração ao regime de mobilidade por doença, por forma a garantir a mesma a todos os docentes que dela comprovadamente necessitem. O mecanismo de colocação de docentes, quer em termos de vinculação, quer de contratação, tem de prever mecanismos de apoio aos docentes deslocados. A definição do novo regime deve encontrar formulação de tratamento idêntico, quer para os docentes em exercício, quer no país, quer no ensino português no estrangeiro. Os concursos internos de periodicidade quinquenal que o Ministério da Educação propôs não contribuirão para uma maior estabilidade e bem-estar do corpo docente. Pelo contrário, constituirá um fator de desmotivação e mal-estar dos docentes que obtenham colocações que os afastam das suas residências e das suas famílias por um longo período de tempo. No quadro desta revisão do regime de concursos, está em causa também o redimensionamento geográfico dos quadros de zona pedagógica. Essa redução deve conduzir à sua redução em termos geográficos, de forma que, por princípio,
não exceda distâncias superiores a 50 km. A FNE tem uma proposta em cima da mesa no sentido de que se avance para 43 quadros de zona pedagógica. Para além daquilo que é a revisão do regime de concursos, nós entendemos que o Governo não deve afunilar a sua disponibilidade negocial para a questão dos concursos. E tem de retirar todas as consequências do compromisso assumido no Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública, assinado em 24 de outubro de 2022, e onde expressamente se compromete a ouvir as prioridades para a revisão das carreiras especiais de grau de complexidade 2 e 3, onde se insere a carreira docente. É por isso que é imperioso que o Ministério da Educação manifeste a sua disponibilidade para, o mais rapidamente possível, abrir processos negociais que conduzam ao estabelecimento de medidas concretas de valorização da carreira docente e da sua atratividade, como consta dos documentos já apresentados pela FNE ao Ministério da Educação, e de que salientamos a revisão dos valores dos índices remuneratórios de entrada na carreira, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023. Revisão do valor do índice de topo da carreira docente, tornando-o idêntico ao do topo da carreira técnica superior, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023. Eliminação da exigência de vagas no acesso ao 5º e 7º escalões, também a partir de 1 de janeiro de 2023. A revisão do regime de reduções da componente letiva, por efeito conjugado da idade e do tempo de serviço, para o ano letivo 2023-24, a ter efeitos a partir do ano letivo 2023-24. A revisão do regime de acesso à aposentação. A recuperação do tempo de serviço congelado e ainda não considerado para o desenvolvimento da carreira, para além das perdas ocorridas nas transições de carreira e das indevidas ultrapassagens, de forma a garantir a sua plena concretização até ao final da legislatura. Revisão da formulação da composição do tempo de trabalho de docentes, com efeitos a partir do ano letivo 2023-24, clarificando o conteúdo da componente letiva, da componente não letiva e da componente individual de trabalho, com a consequente libertação de todos os procedimentos burocrático-administrativos inúteis, assegurando um efetivo respeito pelos limites do tempo de trabalho. Eliminação da precariedade que afeta os docentes a exercer funções como técnicos especializados e nas atividades extracurriculares. Definição de um regime compensatório para os educadores de infância e professores do primeiro ciclo do ensino básico, resultante da desigualdade do tempo letivo de trabalho e redução da componente letiva de modo idêntico aos professores dos restantes grupos disciplinares. A forma credível com que a FNE tem protagonizado na negociação e no recurso às formas de luta e contestação exige que da parte do Ministério da Educação haja uma idêntica atitude positiva e consequente. É para essa disponibilidade que apelamos e afirmamos que não pode ser mais adiável. A FNE e os seus sindicatos saberão tirar consequências do que vier a ser a posição do Ministério da Educação ao longo dos próximos dias, afirmando-se inteiramente envolvida na valorização dos educadores e professores até onde for preciso. É esta a declaração que hoje fazemos, dirigida ao Ministério da Educação, especialmente, para que, muito rapidamente, assuma a sua disponibilidade para retomar as negociações sobre os concursos docentes. Elas estão previstas para este mês de janeiro, não tinha data ainda calendarizada na última reunião que foi realizada. É urgente que sejam retomadas essas negociações. Este compasso de espera parece-nos que é suficiente já
para que o Ministério da Educação possa agendar essa retomada das negociações sobre os concursos, mas também é imperioso que o Ministério da Educação reconheça que é preciso trabalhar com as organizações sindicais relativamente àquilo que são matérias urgentes de valorização da carreira e das condições de trabalho. Tem de haver resposta concreta, urgente, do Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem que se colocar como parceiro ativo, consequente, na mesa negocial sobre matérias concretas, com respostas concretas, o mais rapidamente possível. É este desafio que nós lançamos ao Ministério da Educação nesta oportunidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Perguntas? Essas matérias que mais preocupam é a alteração ao regime de contratação? Dividi. O processo de concursos, de negociação dos concursos, está aberto, está em curso, não está ainda sequer próximo de uma conclusão. É um processo que já teve 2 ou 3 reuniões. Está... O que é que nessa matéria preocupa mais a FNEC? Diga? O que é que nessa matéria preocupa? Em relação a esta matéria, aquilo que nós queremos é que haja a garantia de respeito pela graduação profissional, a garantia de que os concursos são a nível nacional com respeito pela graduação profissional, que há redução do número de quadros de zona pedagógica que nós queremos que sejam, não correspondam a um aumento, que não tenham mais do que 50 km de percurso, o que significa um aumento do número de quadros de zona pedagógica, que haja apoio aos professores que são deslocados. Nós sabemos que temos uma distribuição de professores que não se pode mudar do dia para a noite, nem por um estalar de dedos. Temos mais professores que residem no Norte e mais necessidades de professores na Zona Sul. É inevitável termos professores deslocados. Para que o sistema educativo funcione, é preciso que haja pessoas deslocadas para garantirem o seu funcionamento. Mas para isso tem de haver da parte do Ministério da Educação a responsabilização por todas as medidas de apoio aos professores que, para garantirem o sistema, têm de estar deslocados das suas famílias e das suas residências, tendo em conta aquilo que são as realidades dos locais onde as pessoas vão trabalhar. Creio que, sumariamente, o documento contém as matérias que para nós são mais relevantes. Às vezes me faltava alguma significativa relativamente à questão dos concursos, mas estas são matérias que para nós são significativas. Da nossa parte, não pode haver qualquer alteração daquilo que é o atual vínculo contratual dos professores que pertencem aos quadros. Natureza e conteúdo do vínculo não pode haver alteração. Nós não podemos tentar acabar com uma precariedade pelo recurso de professores contratados e pormos em precariedade todos os professores que pertencem aos quadros neste momento. Seria impensável uma situação destas. Os professores dos quadros têm de manter o mesmo regime, o mesmo conteúdo, a mesma natureza de vínculo e têm de aumentar o número de professores que entram nos quadros de escola. Aquilo que ninguém entende é que todos os anos as escolas cheguem ao mês de julho e agosto e tenham de dizer ao Ministério da Educação que para poderem funcionar no próximo ano, no ano seguinte, ainda precisam de colocação de mais de 10 mil professores. Porquê é que as escolas não têm os professores de que precisam para garantirem o seu funcionamento? E a nossa proposta é exatamente esta. É que os quadros das escolas tenham os professores de que precisam para poderem funcionar. E que o acesso ao regime de contratação seja apenas necessário em situações muito pontuais. Para isso, nós temos um quadro de escola que é muito próximo daquilo que são as suas necessidades. Situações emergentes, temos os quadros de zona pedagógica que servem para responder pontualmente a algumas situações e tem de ser em um número de pessoas muito reduzido. Nós não podemos ter outra vez quadros de zona pedagógica como tivemos até agora. E o recurso à contratação tem de ser residual. O sistema educativo não pode basear-se num quinto de professores em contratação. E é aquilo que nós temos tido todos os anos. Se nós formos fazer as contas, há 20 mil professores contratados todos os anos. Porquê é que nós não trabalhamos no sentido da estabilização do corpo docente? Fazer com que as escolas, quando chegarem a julho e agosto, dizem: eu já tenho todos os professores, já estão no meu quadro todos os professores que preciso para funcionarem.
o fim da instabilidade, o fim do recurso à precariedade, à contratação, portanto, é para nós decisiva neste processo de negociação do regime de concursos. E depois temos então de ver como é que nós gerimos melhor estas pessoas, com quadros de zona pedagógica de menor dimensão geográfica, as pessoas não têm que se deslocar mais do que 50 km, e depois o respeito pela lista graduada nacional. Há muita gente que nos pergunta, mas porquê é que não deixam que as escolas, ou não concordam que as escolas contratem os seus professores? Nós não vemos nenhuma vantagem em que sejam as escolas a escolher os seus profissionais. E que os bons profissionais que nós temos são bons profissionais independentemente do projeto educativo de cada escola. Eles saberão cumprir o projeto educativo de cada escola. Saberão dar respostas concretas àquilo que são as necessidades de funcionamento das escolas e dos seus alunos. E não é pelo facto de serem escolhidos pelo diretor que há garantia de que as escolas escolhem os melhores professores. A lista graduada nacional é o fator de confiança para os professores, de transparência no processo de colocação. Nós queremos transparência, queremos clareza no processo de colocações. Não queremos que haja, ou queremos que não haja no processo de colocação de professores nenhuma dúvida sobre porque é que aquele professor é colocado naquela escola. E a lista graduada nacional, por todos os defeitos que possa ter, é aquela que tem, é uma metodologia que tem menos defeitos perante a clareza que deve marcar a realização dos concursos. Eu gostava de saber quando refere, espera agora uma resposta por parte do Ministério e também diz atrás que não são fechados a nenhum tipo de forma de luta, isto do ponto de vista prático, tendo em conta que temos uma greve de professores neste momento a decorrer. Há várias. Há várias greves. Qual é a posição da FNE relativamente à greve, a estas greves que estão a decorrer e a uma próxima que possam convocar? Como disse, o recurso à greve por parte da FNE ocorre no quadro de um processo de consultas com os seus sócios e quando os processos negociais entram em fase de ruptura. Não é porque os outros fazem greve que nós entendemos que devemos fazer greve, nós estamos envolvidos num processo negocial. Quando o processo negocial tem situações de ruptura, nós recorremos à greve, ou como aconteceu relativamente ao Orçamento de Estado, quando vimos que as propostas que tínhamos apresentado relativamente ao Orçamento de Estado não estavam a ser contempladas, decretamos greve no dia 2 de novembro, porque era necessário alertar o Ministério da Educação para a insatisfação que tínhamos em relação àquilo que eram as propostas que estavam em cima da mesa para negociar o Orçamento de Estado. O recurso a outras formas de luta ocorrerá por parte da FNE num quadro de debate com os seus sócios e em situação de ruptura das negociações. E nessa altura, em situação de ruptura nas negociações, nós estaremos disponíveis para aceder a outras formas de luta. E nessa altura, nós não andaremos a ver a diversidade e possibilidades que existem quanto a participantes nessa luta. Aquilo que a FNE fará será a convocação de todos para, em unidade, se fazer uma greve que seja efetivamente de todos. Nessa altura, nós estaremos atentos à verificação de como é que decorre o processo negocial. Em situação de ruptura, da nossa parte, haverá a necessidade, se for esse o caso, de convocar todos para, em unidade, se avançar para uma forma de luta que envolva todos e não desta forma dispersa como está a acontecer. É uma crítica implícita, portanto, ao que está a acontecer. Nós seguimos o nosso caminho. Nós olhamos para aquilo que são os valores que defendemos e a forma como estamos na negociação. Não procuramos imitar outros. Não é uma crítica. É uma forma diferente de estar no processo negocial. E há algum prazo que dão ao Ministério? Eu digo que é urgente. As próximas semanas serão muito importantes relativamente àquilo que vierem a ser as propostas. Não é o mês todo de janeiro, certamente, mas pode não ser amanhã, até pode ser amanhã, mas os próximos dias, a próxima semana, as próximas 2 semanas, o Ministério da Educação, por um lado, tem que cumprir o seu compromisso de retomar as negociações sobre o regime de concursos. É um compromisso que está assumido para o mês de janeiro, não fará mais do que cumprir aquilo que é o seu compromisso,
Depois, é preciso que cumpra também aquilo que o Governo assumiu no quadro do acordo que celebrou para a valorização dos trabalhadores da administração pública em relação ao tratamento das carreiras especiais. E, para isso, já houve reuniões no âmbito da administração pública, é preciso agora que o Ministério da Educação assuma a sua responsabilidade em relação à carreira docente, tratar da sua valorização e colocar em cima da mesa propostas concretas. Nós temos estas, teremos contrapropostas para as do Ministério da Educação, mas também entendemos que neste mês de janeiro o Ministério da Educação tem que assumir que a sua disponibilidade negocial não se resume à matéria de concursos, mas que se alarga para outras matérias que têm a ver com a valorização da carreira docente e das condições de trabalho dos educadores e professores portugueses.